A ortodontia está cheia de desafios, né? Mas poucos são tão complicados quanto mover os dentes para trás de um jeito que funcione de verdade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa solução que é, olha, revolucionária para esse problema. Tudo isso com base na análise detalhada do professor Luiz Fernando Eto sobre a mini placa palatina versátil, a famosa MPV. Se prepara para ver como a engenharia e a biologia se juntam de um jeito espetacular. Bem, tudo começa com aquela pergunta clássica de consultório. Como é que se cria espaço onde parece não existir mais? Como corrigir uma mordida inteira sem ter que ir para a medida drástica de extrair dentes permanentes? Por muito tempo, essa foi uma limitação enorme. Mas a resposta, veja só, não estava em aplicar mais força, e sim em ter uma ancoragem muito mais inteligente. E essa tão resposta inteligente tem nome e sobrenome: Mini Placa Palatina Versátil, ou MPV. É ela que entra em cena como a peça que faltava nesse quebra-cabeça, dando um ponto de apoio que simplesmente não cede. Ok, mas o que é exatamente essa MPV? Pensa nela como se fosse uma âncora de navio, só que para os dentes. É um dispositivo bem pequeno que é fixado direto no osso do céu da boca. E por que logo ali? Simples, porque o palato tem um osso super denso, de altíssima qualidade e o melhor, sem raízes de dentes ou nervos importantes passando por perto. Isso cria uma base de apoio que é 100% estável, uma ancoragem absoluta de verdade. E com isso, dá para mover os dentes com uma previsibilidade que antes era coisa de ficção científica. Certo, então vamos entrar um pouco na física da coisa. Para entender de onde vem todo esse poder da MPV, a gente tem que olhar para a biomecânica dela. E a genialidade aqui está na combinação de uma simplicidade incrível com um controle absoluto. O sistema todo tem basicamente duas partes. De um lado, a mini placa, que é a nossa âncora, firme e forte, presa com 3 parafusos. Do outro lado, um arco de retração, que nada mais é que uma barra de aço super rígida conectada lá nos molares. A placa é o ponto fixo, o ponto que não se mexe. E o arco? O arco é o braço que leva a força e faz o movimento acontecer. É a sintonia perfeita entre esses dois que faz a mágica. Agora, aqui está o pulo do gato, o motivo do nome versátil. A placa não tem só um gancho, ela tem 3 em alturas diferentes. E é aqui que o controle da coisa toda fica refinado. Pensa só, se a força é aplicada no gancho de cima, a raiz do dente se move mais. Se for no gancho do meio, o dente desliza para trás de corpo inteiro, retinho, paralelo. E se a força vier do gancho de baixo, quem inclina é a coroa. Isso dá para o ortodontista um controle tridimensional do movimento que nossa, é fantástico. Nesse ponto, uma pergunta muito lógica deve estar surgindo, né? Ué, se a gente está puxando o dente por um lado só, ele não deveria girar, tipo uma porta abrindo? Sim, seria o esperado, mas o sistema foi pensado de um jeito brilhante para impedir exatamente isso. E a resposta é surpreendentemente simples: rigidez. É tudo sobre a rigidez do sistema. O arco que conecta a placa ao dente é tão grosso, tão firme, que ele não dobra, não torce. Imagina tentar arrastar um caixote pesado usando uma barra de ferro. Você não vai girar o caixote, vai? Não, você arrasta ele como um bloco. O princípio é exatamente o mesmo. A rigidez toda força o dente a ir para trás, sem deixar ele girar nem um pouquinho. Ok, a teoria é incrível, a gente já viu, mas e na prática? Como é que se instala esse dispositivo? Vamos dar uma olhada em como a cirurgia é, na verdade, um procedimento bem rápido, preciso e, o mais importante, minimamente invasivo. O protocolo é muito seguro, de verdade. Anestesia super local, só nos 3 pontinhos onde vão os parafusos. Aí, um guia transparente, feito sob medida, garante que a placa fique no lugar exato, sem chance de erro. Os parafusos são colocados com um motor em rotação bem baixinha para ter total controle e segurança. Depois que a placa está firme, o arco é cimentado nos dentes e, por fim, um simples elástico conecta os dois e pronto, começa a força suave e contínua que vai fazer todo o trabalho. E sobre a maior preocupação de qualquer pessoa que vai ao dentista, a dor, a experiência clínica fala por si. Esse depoimento, que o professor Ueto compartilhou, veio de um paciente bem jovem, logo depois de sair da cadeira. A natureza do procedimento, por ser tão pouco invasiva, muda completamente a percepção de conforto. Certo, a mecânica é genial, o procedimento é elegante, mas e os resultados? Funcionam mesmo? É aqui que a história fica impressionante de verdade. A gente está falando de uma eficiência que muda totalmente os prazos da ortodontia. Os números não deixam mentir. Quando a gente compara com outros métodos de ancoragem, tipo os mini implantes tradicionais, a MPV entrega mais que o dobro do resultado. Em média, ela consegue 4,2 milímetros de movimento para trás,
contra 2 milímetros dos outros métodos. Em ortodontia, essa diferença não é só grande, ela é gigantesca. E a velocidade disso? Em tratamentos de classe 2, que são aqueles casos em que a arcada de cima inteira precisa ir para trás, a correção principal da mordida leva, em média, só 3 meses. Aquilo que antes levava 1 ano, às vezes mais, agora é resolvido numa fraçãozinha do tempo. E para a gente ver o impacto real, dá uma olhada neste caso. Um dente canino que tinha nascido totalmente por cima, sem espaço nenhum na arcada. Usando a MPV para mover todos os dentes para trás, em apenas 4 meses, o sistema criou todo o espaço que precisava para aquele canino descer e se encaixar perfeitamente no lugar. É uma transformação radical em tempo recorde. Bom, chegando aqui no final, vamos amarrar os pontos principais. O que faz da MPV não só mais uma ferramenta, mas um verdadeiro divisor de águas na ortodontia moderna? A gente pode resumir o sucesso dela em 3 pilares. Primeiro, eficiência e rapidez sem igual. Segundo, ela não depende em nada da colaboração de quem está em tratamento. Acabou aquela história de aparelho extrabucal ou de ter que lembrar de usar elásticos. E terceiro, a ancoragem é máxima e previsível. Isso quer dizer que o resultado que foi planejado no computador é exatamente o resultado que se vê na boca, sem surpresas. A MPV é o exemplo perfeito de como a tecnologia pode pegar um dos problemas mais cabeludos da ortodontia e transformar em um procedimento de rotina. E isso nos deixa com uma pergunta fascinante para pensar. Se hoje o que parecia impossível já virou algo comum, o que será que vai ser considerado rotina daqui a 10 anos? A única certeza é que a busca pelo sorriso perfeito está mais rápida e mais precisa do que a gente jamais imaginou.